Desbiose intestinal. Geralmente o paciente tem desbiose intestinal e não sabe que tem. Quais são as principais características de uma desbiose intestinal? Os sintomas, né? Diarreia. Às vezes o paciente não tem diarreia, mas tem constipação. Então, ou ele tem diarreia ou ele tem constipação. E geralmente está associado aí com gases, flatulência, né? Arroto, má digestão, distensão abdominal, dor abdominal, né? Às vezes vem acompanhado também com refluxo. Quais são os principais tratamentos, né? E assim, importante a gente também descobrir qual é a causa dessa desbiose, porque quando a gente sabe a causa da desbiose, nós conseguimos traçar um tratamento mais eficaz, né? Mais efetivo. Então, geralmente, o paciente tem uma má alimentação e está associado aí com gatilhos de uso prolongado de antibiótico ou uso de corticoide. Isso também altera a flora intestinal, causando a desbiose intestinal. No plano alimentar, nós vamos corrigir, né, tirar alguns alimentos que são gatilhos para alteração da flora intestinal. Então, tem alguns alimentos que são inflamatórios, por exemplo, o glúten, ele vai causar ainda mais desbiose, causando gases e distensão abdominal. E nós vamos colocar também as estratégias, como chás, que vão melhorar e otimizar o processo digestivo. Então, tem alguns chás que eu costumo prescrever, que é o chá de gengibre, que ele melhora muito os gases. Se o paciente não tem alguma contraindicação com o chá de gengibre, às vezes tem alguma sensibilidade, então eu indico a espinheira santa, que ajuda muito também no processo digestivo. E alguns fitoterápicos, né, que ajudam a estimular as enzimas digestivas para melhorar essa desbiose intestinal. Alcachofra, silimarina, e aí vai depender muito dos exames laboratoriais que esse paciente vai trazer para mim aqui. Mas a desbiose intestinal, ela é muito importante para o paciente que quer, por exemplo, emagrecer ou tratar uma doença autoimune. Então, o paciente que tem uma doença autoimune ativa, que está lá com todos os sintomas ativos, se ele precisa silenciar a doença autoimune, por exemplo, uma artrite reumatoide, ele vai precisar ter um olhar muito importante para o intestino. Se ele tiver com uma desbiose intestinal, ele vai ativar a doença autoimune, né? O paciente com diabetes, tá com uma diabetes, a hemoglobina glicada muito alta, ele vai precisar olhar para o intestino também. Se o intestino tiver com desbiose, a diabetes também vai ficar alterada. Por quê? Porque no intestino é produzido uma boa parte dos hormônios, né? Então, cortisol, grelina, GABA, serotonina, tem muitos hormônios que são produzidos no intestino. Se o intestino não estiver funcionando muito bem, se ele tiver com alteração de toda a parte de bactérias, né, desequilibradas, bactérias positivas e negativas desequilibradas, isso vai alterar também todo o metabolismo do corpo todo, do paciente, né? Então, é importante a gente ter um olhar. Eu costumo prescrever também alguns suplementos para tratar a desbiose, como por exemplo a glutamina, mas tem a dose certa para cada paciente e também depende muito dos sintomas. Então, se o paciente está com diarreia, eu não costumo prescrever a glutamina. Mas é importante a gente sempre ter um olhar bem específico para os sintomas que esse paciente apresenta, porque os sintomas é que vai dar, na verdade, para nós um norte, um guia para traçar o tratamento correto para esse paciente. Então, eu preciso observar os sintomas, preciso observar também os exames laboratoriais como complemento. Então, quanto mais informações eu tiver desse paciente, mais correta vai ser, mais precisa vai ser essa prescrição, né? Essa orientação. E é isso, um pouquinho sobre desbiose intestinal. É importante, é um assunto muito importante, é recorrente. Hoje, 90% dos pacientes que passam comigo têm uma alteração, têm uma desbiose intestinal importante. E isso é uma das primeiras coisas que nós precisamos traçar como tratamento antes mesmo de um ganho de massa muscular ou de uma perca de peso, tá? É importante a gente tratar primeiro a desbiose intestinal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui as suas dúvidas, se ficou faltando alguma informação, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, comenta aqui que eu respondo para vocês no próximo vídeo ou aqui mesmo.